Com informação dada, vamos para a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 11, 12 e 13. Falei para os irmãos que hoje nós íamos falar sobre o céu. Talvez a gente fale hoje e também na próxima terça nós vamos falar sobre o céu. Na verdade, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, viu, irmãos? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mas hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante, que eu já aprendi bastante, com certeza os irmãos também estarão aprendendo. Veja bem o que o apóstolo Pedro diz no versículo de número 11, do capítulo 1 da sua segunda carta. Porque vos será, olha a expressão, amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí olha a preocupação de Pedro com respeito a isso no versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem vocês saibam já, ainda que eu já ensinei, vocês aprenderam, e estejais confirmado nesta presente verdade. Olha o versículo 13. E eu tenho por justo que enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestação, com ensinos. Amém? Então vamos para os conselhos do que Pedro está nos ensinando e trazendo uma palavra que eu disse para os irmãos que a carta de Pedro é universal, então é para a nossa igreja aqui hoje. Então nós estaremos estudando sobre isso. E eu quero falar sobre o reino eterno e entrada concedida. Veja bem, irmãos, não é entrada franca. Volta lá o versículo de número 11. Entrada amplamente concedida. Não é entrada franca, é concedida. É entrada autorizada. Ou entrada com permissão. Não é entrada franca. Por isso que ele disse amplamente concedida. Entrada onde? No reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, o foco do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, dos apóstolos que escreveram, e até mesmo os ensinamentos, as mensagens daqueles que não escreveram, a preocupação dos apóstolos era a saúde espiritual da igreja, o fortalecimento espiritual da igreja, e para a igreja, para cada membro, para cada pessoa, jamais perder o foco, perder a direção do céu. Jamais. Então, por isso, os ensinamentos vêm de encontro conosco. Nós vamos aí tantas mensagens de autoajuda, que isso é muito bom. Mas o ensinamento de como nós devemos nos portar, para jamais perder, perder essa entrada, perder a nossa salvação, perder esse reino eterno de nosso Senhor, é por isso que ele vem nos ensinando. E por isso que ele traz essa observação no versículo de número 12, quando ele disse: não vos deixarei de exortar, de ensinar, de instruir, de admoestar acerca dessas coisas o quê? Como nós devemos nos portar para não perder a entrada, ou ter a entrada ampliada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que vocês já estão há 10 anos aprendendo aqui com os pastores que passaram por aqui, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, Pedro está dizendo, não vou deixar de exortar, de ensinar, ainda que já saiba, ainda que vocês já saibam, e ainda que já tenham uma posição confirmada, a salvação confirmada na presente verdade. Aí ele disse, no versículo de número 12, né? Versículo de número 13, e tenho por justo, que enquanto eu estiver vivo,
eu estiver nesse corpo, que ele chama de tabernáculo, despertar-vos com ensinamento, com instrução, com correção. Então, isso é importante, quando a Bíblia diz para gotejar a doutrina, continuar falando. Meus irmãos, e nunca nós deixamos de aprender. A palavra do Senhor sempre tem revelação novas para a nossa vida, para nos edificarmos a nossa vida. Por quê? A coisa mais importante nossa é o céu. Podemos perder tantas coisas aqui. Eu lembro que o sacerdote Eli, que cuidou de Samuel, né? Quando ele recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido, Hofni e Finéias tinham morrido, ele ficou muito triste. Muito triste. Meus filhos morreram na guerra e ainda a gente está perdendo a guerra. Mas quando falou que a arca do Senhor tinha sido sequestrada e levada pelos filisteus, ele deu um pulo tão grande que caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque, sabe o que ele disse? Não dá para viver, não dá para perder Deus. Não dá para perder a presença de Deus. Posso até perder meus filhos, posso até perder a esposa, mas perder Deus na nossa vida jamais. E é essa a preocupação do apóstolo Pedro. E é interessante que chega a esposa de um dos filhos que tinha morrido na guerra, grávida, já perto a dar luz ao filho. E quando ela falou que o marido tinha morrido na guerra, tudo bem. Mas quando ela ficou sabendo que a arca... Porque, irmãos, se nós perdermos a presença de Deus, perdemos o céu. Se nós perdermos o céu, para onde é que a gente vai? Não é isso? Então não podemos perder jamais a presença de Deus, para não perdermos o céu. Porque se perdermos o céu, perder a presença de Deus, é a pior tragédia da nossa vida, é perder a presença de Deus. Então, na hora ela sentiu dores, e a criança nasceu, e qual foi o nome da criança? Icabô. O que significa Icabô? Foi-se a glória. Perdemos a glória, perdemos a presença, perdemos Deus. Foi isso? Olha o nome da criança. Então, o mais importante que nós temos, irmãos, na nossa vida, é os céus. Por isso que o apóstolo está dizendo, não vou deixar de exortar. Todos os dias vou estar falando a palavra de Deus. E o culto da escola dominical, que você deve participar, e o culto de terça-feira, irmãos, é o culto da igreja. É o culto de nós aprendermos a palavra e como nós não perdermos o céu. Né? Porque o nosso maior objetivo é os céus. Veja bem, o céu é um lugar muito, muito, muito especial. Muito especial para a nossa vida. E para entrar lá, irmãos, neste lugar especial, tem que ter acesso permitido. Tem que ter acesso permitido. A Bíblia diz que lá não entra nada que faz o quê? A Bíblia diz que lá no céu não entra nada que contamina a cidade. Então o acesso tem que ser permitido. Quando a gente vai numa AGO, Assembleia Geral Ordinária, seja da Confradesp, ou seja da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né, que a ADNA é afiliada, né, afiliado também na CGADB, a gente tem uma credencial. E chega lá, você faz um cartão, e tem um lugar que você passa, para a catraca abrir. Senão, não entra, não abre. Tem que ser um acesso permitido. Não é isso? Quando a gente vai entrar no banco, tem uma porta automática, não tem? Dependendo, se você tiver com a chave, com moedas no bolso, não entra. E aí alguém vai ter que vir, o que tem no bolso, o que tem lá, para poder ele permitir a sua entrada no banco. Permitir a nossa entrada no banco. Tem até algumas festas de casamentos, aniversário, que você tem que ter um papelzinho, né? Um convitinho. Se você perder aquilo lá, vai ter trabalho na hora de entrar. Vai ter que procurar uma lista para ver se você foi convidado mesmo. Se você tem o acesso liberado.
né? Ver se você foi convidado mesmo para aquela festa. E aí, se o seu nome estiver na lista, você vai ter o acesso permitido, né? E tantos outros lugares, né? Mas em avião, né? O avião você tem que você tem que chegar lá com um código, ou você faz por celular, né? Que são aí cerca de 5 letras, né? Ou números e letras, que é um código que você recebe para você fazer o check-in. O que é o check-in? A entrada permitida, que vai liberar o acesso no avião. Não é isso? Só que em todos os lugares, irmãos, tem critério, também no avião. Tempo da pandemia, podia entrar no avião sem máscara? Não. Hoje, para você entrar no avião, tem que ter critérios, né? Não entra com arma, né? Se tiver algum objeto cortante dentro da mala, não entra, vai perder a mala, né? Não vai entrar. A malinha que vai dentro tem que ser no máximo de 10 quilos, e mais uma bolsa, que é de 10 quilos, vai lá em cima, e a outra vai no seu pé, embaixo da poltrona, não é isso? E tudo inspecionado, tem critérios para entrar no avião. Não é assim. E se quer levar uma mala maior, pode, mas tem que pagar, né? E no máximo 23 quilos a mala, não pode passar disso, senão já vai ter problema. Já vai pagar excesso de peso. Então são credenciais que nos credenciam para ter o acesso permitido. Eu estou falando de coisas aqui na terra. E para entrar em outro país? Tem que ter o passaporte, que tira na Polícia Federal, e depois ainda tem que ter o visto. Senão não entra, não é só com o passaporte. Tem que ter o visto. E onde tira o visto? Na embaixada daquele país aonde você vai entrar. A embaixada da Argentina no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Você tem que tirar o visto. Senão não entra nem no avião. Para você ter a entrada permitida. Se você não tiver o visto, tem o passaporte certinho, mas entrou no avião, chegou lá nos Estados Unidos, não fez o visto, põe no avião de volta. Será deportado de volta, porque não teve o acesso permitido. E o céu, irmão? E o céu? Vai entrar de qualquer maneira lá? E o céu? Que é muito mais especial do que Israel, do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que... Não é isso? E o céu? Então, é por isso que Paulo, o apóstolo Pedro, está nos ensinando isso. Quando eu falei de embaixada, eu achei bastante interessante isso aqui. Quando eu falei de embaixada, 2 Coríntios capítulo 20, versículo 50. 2 Coríntios, capítulo 20 e o versículo... capítulo... Eu não marquei o capítulo, só marquei os versículos. Vê se eu lembro aí. Onde Paulo diz que nós somos embaixadores de... Contra aí. Eu não marquei o capítulo. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador, irmãos? Embaixador, embaixatriz, mulher. Efésios 6 e 20? Acho que Efésios 6 e 20 também, Paulo também diz sobre isso. Deixa eu ver lá. Efésios 6 e 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. 2 Coríntios 5 e 20 era o versículo. Eu marquei o 20 aqui, mas... De sorte que somos... Lá ele falou sou, porque ele estava falando de prisão. Aqui ele está falando para a igreja. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
embaixadores de Cristo, da parte de Cristo. O que é um embaixador? Vamos aqui. Existe em nosso país um órgão do governo chamado Itamaraty. O que é o Itamaraty? É um Ministério das Relações Exteriores, que faz o contato com os países à nossa volta, os países estrangeiros. É o Itamaraty. Ele é um órgão exclusivamente do Executivo, do governo federal. Veja bem, o Itamaraty, ele é um dos sonhos de muitos jovens brasileiros. A carreira prestigiada, uma carreira grande, pois aqui no Itamaraty é onde formam os nossos diplomatas, onde se pode estudar, depois de um certo trabalho prestado, entrar no Itamaraty, fazer parte, ter as hierarquias lá dentro, e o mais alto escalão do Itamaraty é exatamente um diplomata que se torna aí depois um embaixador. Um dos cargos mais altos do Itamaraty é o embaixador. E o que é um embaixador, irmãos? O embaixador ou embaixatriz é um representante legal do Brasil lá nos Estados Unidos. É um representante legal do Brasil lá nos Estados Unidos. Lá tem um prédio, tem uma casa, ou de propriedade, ou alugada, onde fica o embaixador juntamente, ou a embaixatriz juntamente com seus funcionários, que trabalham ali. E ele faz com que aquele país estrangeiro se aproxime do país de origem, seu o caso o Brasil. Ele faz também, todas as leis daquele país onde ele é embaixador, faz com que haja um bom relacionamento entre o Brasil e esse país do qual ele é embaixador. Claro que não é de qualquer maneira que chega ao embaixador. Ele é o mais próximo do chefe executivo do Estado, né, o chefe de Estado. Ele é o que aproxima, ele é o que é o porta-voz do nosso país, né? Essa embaixada, se um brasileiro americano cometer algum crime e correr, esconder dentro da embaixada, só a polícia, o exército americano só pode entrar lá se tiver autorização. Ou o mesmo embaixador pode tirar essa pessoa para fora e entregar para o exército. Mas lá não. Lá é uma parte do Brasil em outro país. Lá ninguém de lugar tem acesso, a não ser Brasil ou entrada permitida. Nem o exército americano pode entrar lá. A embaixada dos americanos aqui do Brasil, nenhum exército pode entrar lá para pegar alguém escondido lá, pode ficar lá anos e anos, ninguém pode entrar lá para tirar ele, a não ser que seja permitido pelo país, pelo embaixador, pelo governo, a não ser. Ele está escondido dentro da embaixada. E olha como é que é interessante isso aqui. Claro que esse embaixador ele é indicado direto do rei ou do presidente, depois ele vai para o Senado, é eleito lá um relator, que vai buscar a história dessa pessoa e o serviço que ele deve prestar, e esse relator vai trazer essa história diante dos membros do Senado, vai passar por uma sabatina, né, que vai analisar currículo, declaração de um parente que exerce uma função pública, né, participação dele na sociedade em algum emprego, ou se ele é sócio de alguma empresa, sobre o trabalho prestado, regularidade fiscal, se ele está em dias com o fisco. E depois de ser aprovado na sabatina do Senado, então, ele é enquadrado dentro da lei e publicado no Diário Oficial, e aí ele recebe um documento, o país onde ele vai é notificado para poder receber esse embaixador e ele ser credenciado para representar o país lá fora. Por que eu estou falando isso?
que o nosso país, irmãos, não é aqui. A nossa cidade não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos passando por aqui. Mas a nossa cidade, Filipenses 3, 20, 21, mas a nossa cidade está no céu. De onde nós esperamos o Senhor. Nós estamos aqui só de passagem. Então, nós somos o que aqui, irmãos, no Brasil? Nós somos embaixadores. Nós somos embaixatrizes. Nós somos representantes do céu. Qual é o nosso papel? Trazer Deus para o país e levar o nosso país para Deus. Promover esse bom relacionamento entre os nossos irmãos e o nosso Deus do nosso país de origem. Porque o nosso país, irmãos, é os céus. E nós aqui somos embaixadores, representantes de Deus. Olha a responsabilidade. Se um embaixador infringir a lei do país lá, ele pode ser exonerado aqui. Se ele infringir a lei do país aqui, ele pode ser exonerado lá. Então nós temos que obedecer às leis dos céus, que é o nosso país, e nós temos que obedecer à lei do país onde nós somos embaixadores. E tem critérios para ser embaixadores. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. Por isso que nós cantamos o hino aqui dizendo que nós somos consagrados a Deus. O que é consagrado? Separado para ser santo, para ser exclusivamente dele. Por isso que a nossa roupa não é qualquer roupa. Por isso que quando a gente vem na igreja, nós temos que vestir a roupa mais composta possível. E onde nós andamos, nós vestir, né? Você entra no banco sem camisa? Não é? É ovelha sem pele, né, irmão? Não tem ovelha sem pele, né? Então você tem que andar como embaixadores, representando o seu país de origem. Veja bem. Aí ele está dizendo, ele disse no versículo, nós estamos aprendendo no capítulo 1, já temos acho umas 3 ou 4 terça-feira, falando no capítulo de número 1 da segunda carta de Pedro, dizendo das qualidades, as virtudes que é necessária. As virtudes que são necessárias. É fácil, irmãos? Não. Agora, interessante, quando Pedro fala no versículo 2 e 3, que pela graça Deus nos deu tudo. Deus nos deu de graça. Mas eu sempre digo, irmãos, que a graça não é de graça. Tem renúncia. Tem renúncia. Nós renunciamos e tem renúncia, é algo de valor. É algo que dói em você. Os irmãos lembram quando Jesus chamou a Pedro, João e André, que estava pescando? Eles tinham pescado a noite toda. Pegaram alguma coisa? Não, não pegaram nada. Vieram na beira e estava lavando as redes. Bom, irmãos, deixar um barco vazio com rede suja não é muito difícil, é? Renunciar um barco vazio com rede suja não é muito difícil. Isso não é renúncia. Jesus falou para eles, vocês pegou alguma coisa? Não. Então vai ao alto mar e lançai as redes. E eles lançaram a rede, o que aconteceu, irmãos? Encheu o barco. Sim ou não? Encheu o barco. Chegaram com o barco na praia? Cheio. Jesus falou assim, agora deixa tudo e me segue. Sabe o que é deixar o barco cheio? Isso é renúncia de verdade. Ser crente, irmãos, é renúncia de verdade. É renunciar à sua própria vida. Renunciar ao seu próprio tempo. Renunciar ao seu próprio descanso. Renunciar muitas vezes ao seu próprio trabalho. Para servir a Deus com ousadia e com sinceridade. Céu é renúncia.
Porque o embaixador do Brasil lá fora, ele ganha salário. E muitas vezes aqui é voluntariedade. É disponibilidade. Para entrar no céu, o reino do céu é tomado a ponto de esforço. Então esforçai para entrar nele. Não é crente de qualquer jeito, não é obreiro de qualquer jeito. Não, Deus requer de nós fidelidade. Fidelidade. E quais são as virtudes, os critérios que nos credencia para entrar lá? Nós já falamos aqui, mas, como disse Pedro, vale a pena lembrar. Né? Que são esses critérios para representar a Deus na terra, como embaixador dos céus, como embaixador do nosso país que nós vamos lá. Para não infringir as leis do nosso país, nem do país onde nós estamos. Né? Para não ser exonerado, para não ter o nosso nome riscado, para não perder os nossos direitos. Critérios são as virtudes. Acrescentar a nossa fé, não é só a fé. A fé é a salvação. Aí vem os critérios. Versículo 5. Conhecimento. Se eu não conheço a lei do meu país, eu vou infringir ela, não vou? Eu não conheço a lei. Eu não conheço a lei do país para onde eu vou, que é a Bíblia. Eu também vou infringir ela. Então, o crente tem que ter conhecimento. Tem que saber o que fala, tem que saber o que diz, tem que saber como anda, onde anda e como se porta. Para a gente não ser exonerado. Para que o nome não seja arriscado da onde? Do livro da vida, conhecimento. Depois do conhecimento, ele diz que tem que ter temperança. Inclusive, nós falamos uma coisa sobre temperança, né? Crente que diz o seguinte: eu sou crente, mas meu estupinho é curto. Eu sou crente, mas a língua não é, a boca não é. Então, precisa se converter de novo, porque não vai ser embaixador, não entra lá. Não. Temperança. E quando eu falo em temperança, a Bíblia diz para não ser demasiadamente justo. Por quê? Tem crente, irmão, demais. Aí pisa nos outros, humilha os outros. Porque é crente demais. Não, irmãos. Até no ser crente nós temos que ter temperança. Seja crente demais, não. Seja dentro da média. Para não pisar nos outros. Para não humilhar os outros. Não, irmãos. Né? Nós já falamos sobre isso aqui. Vamos para frente. Temperança. Paciência. Paciência. Tenha paciência com o irmão. Paciência com o quê, irmão? Paciência com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com sua filha. Mas tenha paciência com o irmão, com a irmã. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com os jovens, com os adolescentes. Tenha paciência. Né? Outra coisa interessante que ele fala sobre virtudes é uma vida de piedade. Uma vida devota a Deus, consagrada a Deus. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. E não é só, é a fidelidade, irmãos, até mesmo o ministério, fiel ao seu pastor, ao seu líder. Né? Eu também tenho alguém acima de mim que eu preciso ser fiel. Sabe por quê? Nós não chegamos aqui sozinhos, nós chegamos aqui nos ombros de gigantes. E eu tenho alguns gigantes que ainda me carregam nos seus ombros, senão eu não estaria aqui, irmãos. E nós temos que valorizar essas pessoas e ser fiéis a esses gigantes. E depois, ele disse o amor fraternal, o amor aos irmãos. Meu irmão, se você fala mal do teu irmão, você ama ele? Se a Bíblia diz para nós bem dizer os inimigos e falar bem dos inimigos, e o irmão? Você que critica a igreja nas redes sociais, você que critica o irmão nas redes sociais, está pensando que entra no céu? Tem critérios para entrar lá. E para entrar lá é irmão. Mas se eu ver um irmão errado, o que é que eu tenho que fazer? Dar conselhos, abraçar e ajudar esse irmão. Não criticar ele. Porque se te criticar, você está matando a pessoa. E quem mata, quem critica, não ama ninguém. Não. Não entra, irmãos. E o amor é critérios para entrar lá. Se não tiver amor, não entra. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Amando o meu irmão. E amar, irmãos, o irmão é fácil.
Amar o irmão é fácil, o problema é amar os inimigos. E Jesus diz para amar, e os irmãos? Bom, então se a Bíblia manda amar os inimigos, eu posso ter inimigos, mas eu não posso ser. Quem vai entrar no céu não pode ser. Você pode até pessoas que te odeiam, que não te ama, que não gosta de você e quer ver a sua ruína. Mas você é embaixador de Deus. Você se porta como Jesus Cristo. Perdoa porque não sabe o que faz. Aleluia. E deu a sua vida por pecadores, por quem blasfemava dele, Jesus deu a vida por eles. E é esse amor que nós precisamos ter. Não quer dizer que eu tenho que andar junto, estar abraçado todo dia, estar na casa de pessoas que não gostam de mim. Mas amar é um dever meu e obrigação minha. Orar pela pessoa, interceder pela pessoa, socorrer nos momentos difíceis, ainda que essa pessoa seja meu inimigo. O que eu não posso é ser inimigo dessa pessoa. Não. Porque se eu for inimigo, não tem lugar para mim no céu, irmão. Você viu que não é fácil? Não é fácil. Ser crente meia boca é fácil. Mas ser crente, como o apóstolo está nos ensinando, não é fácil. E depois de tudo isso, irmãos, ele falou no versículo 10 que nós falamos, valorizar o nosso chamado. Deus te chamou para ser embaixador. Deus te chamou para ser embaixatriz. Deus te escolheu como embaixadores dele aqui na terra. Eu tenho que dar valor a isso. Eu tenho que andar como tal. Versículo 10. Para que a gente nunca se escorregue. Nunca frustra e nem decepciona o próprio Deus. Ou nos decepcionamos a nós mesmos. Não. E depois de fazer tudo isso, irmãos. Depois de nós ter todas essas virtudes. Valorizar o nosso chamado. Honrar a nossa escolha. Nós vamos andar de vitória a vitória. Lembrando que os céus nos aguardam. Sabe qual que é o resultado de tudo isso? Versículo de número 11. Porque assim será amplamente concedida a entrada no reino de Deus. Aleluia. Jesus já está reinando hoje? Ainda não, irmãos. Jesus virá como rei depois. Agora ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Não é advogado não, viu, irmão? Não é advogado. É o demudo, advogado. Ele é o nosso advogado. Ele que advoga nossas causas diante de Deus. E nos perdoa. E nos livra. E nos absorve, trabalha ao nosso favor. O resultado disso, que será amplamente concedido a entrada. A gente tem uma porta aqui que ela dá 1,20 m. É uma porta ampla? Não é tão ampla, né? Mas nós temos uma lá na frente que é 2,55 m de que abre. É uma porta ampla, não é? Não é uma porta ampla? Tem umas portas de 60 centímetros, tem de 80, tem de 90, 1,20 m ali, mas ampliada. Sabe o que Deus está dizendo? Se nós atender esses critérios, como embaixadores de Deus, a gente não vai tropeçar, não vai escorregar, não vai entrar por caminhos errados. Aleluia. E fazendo desse jeito, Deus vai ampliar a porta, dizer, nada vai impedir de você passar. Nada vai impedir de você entrar. Nada vai te impedir de entrar. Entrar aonde, irmãos? No reino eterno do nosso Deus. Entrar no reino eterno de Jesus. E esse reino eterno, irmãos, é os céus que nós vamos entrar lá. Aleluia. Mas será que tem porta no céu? Não, irmão, o céu não é aberto, não. O céu tem porta. A Jerusalém celeste tem 12 portas. 12 portas. Tem porta para entrar lá. Sabe? E se tem portas para entrar, a entrada tem que ser permitida. Não. Por isso que muitos são chamados e poucos
Porque não entra todo mundo. Não vai entrar todo mundo. Mas para aqueles que atenderem esses critérios que nós falamos, Deus vai enlarguecer a porta. Ampliar a porta. E dizer, vinde bendito do meu Pai. Possuir de herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você pode adorar o Senhor para isso? Aleluia. Quanto está esperando entrar nesse reino eterno de nosso Deus? Nós estamos entrando lá. E aí eu achei importante que dentro da mensagem, a equipe de louvor cantou o hino, que falando, abres, ó portas, ó portões eternos. Vamos no Salmo 24 para a gente ver? Salmo 24. As portas da eternidade abrindo para alguém. As portas da eternidade, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles que neles habitam. Vai, gente. Porque Ele fundou sobre os mares. Fazer o mundo no mar, na água, irmão. Fazer o alicerce do mundo na água. Porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem vai entrar nos portões eternos? Vamos lá? Aquele que é limpo de mãos e puro, que não entrega, nem jura, nem faz promessas falsas. Diz que vai fazer e não faz. Diz que vai pagar e não paga. Este receberá a bênção e a justiça de Deus da sua. Olha o versículo de número 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aí, ó que lindo. Um anjo, parece que grita lá no fundo, ô porteiro, você que tem a condição de abrir a porta, levanta a cabeça e olha para as entradas eternas, porque vai entrar alguém aí. Abre a porta, porteiro, abre a porta, porque vai entrar alguém aí. Qual porteira? Qual porta? Qual portão? Os portões eternos. Por quê? Aí o porteiro grita. Por quê? Ele diz, porque vai entrar o Rei da Glória. Aí o porteiro pergunta, quem é este, o Rei da Glória, que você está falando? O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso. Volta lá de novo. Volta lá. É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. É esse Deus que é o Deus que está conosco aqui. Aleluia. Alguém gritou. Ô porteiro, você que está lá, abre os portões, dá acesso a Ele. Acesso a quem? Ao Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra. Versículo de número 10. Parece que ele não entendeu muito bem. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Tem portões eternos nos céus. Tem porta eterna no céu. A entrada lá vai ser permitida. E não vai ser eu que vou permitir. Eu só estou ensinando como fazer para entrar lá. Nós só estamos ensinando como não deixar de entrar lá. Como tem seus critérios para entrar lá. Mas não vai ser eu que vou abrir a porta. 10 virgens. 5 entrou. E 5 deu com a testa na parede, na porta. A porta estava fechada. E alguém disse, deixa-me entrar. Mas alguém gritou lá fora, vocês não têm permissão. Por quê? Faltou azeite na vasilha de reserva. Vocês não podem entrar. Mas nós somos as virgens que estavam esperando a noiva. Ele falou assim, eu não vos conheço. Aí Jesus disse, nem todos que me dizem, Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Mas alguém vai dizer, Senhor, mas eu expulsei demônio no seu nome. Não é crente, irmão, quem expulsa demônio? Eu orei para os enfermos, eles foram curados na hora. É crente, sim ou não? Eu em teu nome fiz muitos milagres e maravilhas.
Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos... Entrada não permitida. Cuidado o que fala. Irmão, se gente fala mal de pastor, não vai falar mal de irmão? Se gente critica pastor, não vai criticar um irmão? Cuidado. O inferno, a entrada é franca, mas os céus, a entrada é permitida. O céu, o inferno, a entrada é franca. Ah, eu pensei que eu não ia para... Só pensou. Mas vai parecer... Você pensar que está entrando no céu, vai abrir uma porta, com um monte de fogo lá dentro, o diabo com um garfão, saindo fogo para todo lado, e dizer: entra, pode entrar para tua casa, entra para cá, entra para cá. Não, a entrada aqui é franca, você não vai pagar nada não, pode entrar, pode entrar. Agora no céu, não, a entrada é permitida. Não é franca. Aleluia, aleluia. Esse é o Senhor forte. E sabe o que é lindo? Apocalipse capítulo 22, versículo 14, para a gente terminar. Eu sei que é uma mensagem difícil, mas é esta mensagem, irmãos, que nos credencia para entrar lá. O que me credencia para entrar lá não é a minha credencial de presidente, não. Isso aqui não vale nada, irmãos. Credencial de presidente? Não vale nada. Ah, não é porque eu ensino. Isso aqui não vale nada para entrar no céu. Talvez tem gente melhor do que eu, melhor do que você por aí, que também não vai entrar lá. Sabe o que nos credencia? Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Aleluia. Deus vai ampliar a porta para alguém aqui que renuncia. Deus vai ampliar a porta para fiéis aqui nesta noite. Deus vai entrar a porta para entrar, você receber lá. Aleluia, aleluia. A Bíblia não fala para a igreja, mas fala para aqueles que, durante a grande tribulação, ser salvo. Um anjo vai gritar lá de dentro: quem são estes que vêm vindo de vestes brancas, que também pode servir para a igreja? Esses são os que lavaram as suas vestiduras e vieram da grande tribulação. Aleluia. E quando a igreja entrando aos portões eternos, aleluia, sabe quem vai abrir a porta? É o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e de lá nós vamos entrar na nossa cidade, nós vamos entrar na nossa morada eterna, nós vamos entrar no nosso país de origem, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Nós vamos entrar lá, e o próprio Jesus vai nos abrir a porta. E que nos credencia isso? São o sangue de Jesus Cristo, que limpa e lava nós de todos os nossos pecados, e nós teremos acesso à árvore da vida, quer dizer, teremos vida eterna, porque e entraremos na cidade santa pelas portas. Fica de pé nesta noite. Aleluia, aleluia. Começa a analisar aí. Será que eu tenho permissão para entrar lá? Se Jesus vier hoje, será que eu vou? Sabe? Pede perdão para o teu irmão, perdão para a irmã que está magoada com você. Resolve esse problema. Porque esses são credenciais para a gente entrar lá. Se Jesus vier agora, será que o portão se abre ou se fecha? Se você morrer agora, será que as portas se abrem ou se fecham? Eu sei que é muito forte essa palavra, mas é a palavra que nos credencia para a gente não perder. Aleluia. Imagina a porta dos céus aberta para a igreja passar, para a noiva do Cordeiro passar. Lembra do casamento? A porta está fechada, a noiva está lá do lado de fora, mas daqui a pouco a porta se abre e ela está na porta, e abre uma porta bem grande para não enroscar os vestidos, para não enroscar. Aleluia. A porta do céu diz que será ampliada. Aleluia. Para que a igreja possa passar e entrar. Tem portas abertas do céu para quem é fiel. Tem porta na igreja dos céus aberta. Tem portão nos céus aberto para quem honra o seu ministério, para quem honra a sua igreja, para quem honra a sua vida, para quem honra os seus líderes, para quem honra a sua chamada, para quem valoriza a sua escolha. Tem porta do céu ampliada para você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei de que forma essa palavra falou ao teu coração, mas se você quiser ajuda, vem aqui na frente e nós vamos orar por você nesta noite.
Vem, embaixador de Deus, embaixatriz. Aleluia. Lá no mercado você é embaixador, embaixatriz de Deus. Lá na escola seja embaixador, embaixatriz de Deus lá na escola. Lá na tua casa, na tua cozinha, na tua sala, no teu quarto, seja embaixadores de Deus lá na tua casa. Seja embaixador de Deus no meio da tua família. Aleluia. Seja representante do céu. Seja o porta-voz de Deus. Aleluia. Qual é o meu país? Meu país é o céu. Sou embaixador do Senhor aqui nesse Brasil.